gravando? Ah, tá gravando. Pronto. Bom dia, turma! Obrigada por vocês estarem aqui hoje. Iniciando mais uma aula. Gostaram da aula de ontem? Sim. Foi bom? Aí sim. Aprenderam bastante, né? Então hoje a gente vai aprender só mais um pouquinho com a aula. Que isso, bem, sai daqui, não quer sair. Deixa eu botar o negócio. Do sistema linfático. Para a gente aprender a fazer drenagem linfática, primeiro é muito importante a gente conhecer o sistema linfático. Vocês já tiveram algumas aulas a respeito do sistema linfático, né? E hoje nós vamos falar. O sistema linfático se consiste de todo esse movimento aqui, ó, bonitinho. Essas veinhas azuis são as nossas linfas. E nós temos bombas linfáticas. Então, o sistema linfático ele é composto por linfas, gânglios e bombas linfáticas. E ele está ligado ao nosso sistema endócrino, como tireoide, baço, e acho a tireoide, o baço e o pâncreas, tá? Faz parte do nosso sistema. E as suprarrenais, que são as glândulas hormonais do rim. Então, a gente movimenta todo esse sistema quando a gente faz drenagem linfática. É um sistema que é complexo, né? Ele faz toda a drenagem do sistema venoso porque ele tira a toxina do corpo e drena. Então, ele garante o retorno de fluidos limpos para o tecido. Como isso funciona? Esse sistema, ele, através de filtração, ele pega toda digamos, sujidade sanguínea, que são as acidez, comida que a gente come que acaba ficando tóxico, nós respiramos gás carbônico o tempo inteiro, então respiramos ar tóxico, bebemos água com cloro, então tudo isso vai fazendo com que o nosso sistema linfático fique sobrecarregado. E aí chega um movimento, obrigada, amor. Chega um momento que a gente começa a ficar fazendo edema, inchadinho, por conta desse sistema que está sobrecarregado. Cheio de toxinas. E aí ele para de dar conta de organizar essas toxinas. Então aqui, ó, os componentes, os plexos linfáticos, que estão nas amígdalas, no timo, no baço, no apêndice, até na medula óssea, o sistema linfático funciona, tá? E ele tem os órgãos linfóides, que foi os que eu falei agora, amígdala, baço, os linfonodos, que são os nódulozinhos que fazem limpeza linfática, os grãos linfóides, a linfa, vaso linfático, plexo linfático. Tudo isso aqui faz parte do sistema linfático. Então, quando a gente faz uma drenagem linfática, a gente não apenas vai emagrecer a pessoa, a gente vai desintoxicar, desinflamar, melhorar o sistema imunológico, tá? E como funciona isso, ó? Isso aqui são os vasos sanguíneos. Ah, não dá pra ver na canetinha, né? Bah, beleza. Aqui nós temos vaso sanguíneo e artéria e vaso, né? Artéria e vasos, veias. E esse verdinho aqui, ó, que tá entrelaçado, é o sistema linfático, são as linfas. Aí tá vendo as bolinhas, ó? As bolinhas são os linfonodos. Então, as hemácias, tá vendo esses negocinhos aqui, vermelho? São as hemácias do sangue. Elas saem das veias, elas ficam aqui no sistema amorfo. É como se aqui, ó, fosse um líquido cheio de hemácia. E aí o que acontece? Elas entram e saem das veias. Então, elas entram e saem das veias e entram e saem do sistema linfático. Aí elas entram lá no sistema linfático, o sistema linfático faz a cata limpa, partindo daí devolve oxigenado, desintoxicado e limpo para o organismo.
Nós sabemos que o nosso corpo é 70% água, a linfa, né, ou 60% do nosso peso corporal é água, e parte dessa água está dentro do líquido intracelular, que é o líquido, ou no líquido extracelular, que é o leque. Então, intracelular, dentro da célula tem líquido. Extracelular, as células estão ali nadando no líquido. E eles passam livremente de um compartimento para o outro, por difusão, por força hidrostática, o líquido passa o tempo inteiro ali. E aí a limpeza dessas células, por exemplo, a célula entra no sistema linfático, faz a limpeza. Quando ela sai, ela recolhe aquele líquido que está sujo e ela volta para o sistema linfático, limpa, ela volta e aí o corpo vai trabalhando assim. Naturalmente o nosso corpo se autorregula, naturalmente o nosso corpo se cura através do sistema linfático. Porque além disso tem linfonodos, tem os linfócitos, tem mastócito, que vai fazer esse trabalho de limpeza celular e ativar o nosso sistema imune. Nós vamos ficar melhores e imunizados. Então, olha lá, o gânglio linfático, ele está distribuído em todo o corpo e é dentro desse gânglio que tem ali os linfonodos, os linfócitos, para fazer essa limpeza e fazer uma barreira das toxinas e substâncias nocivas no nosso organismo. Então, funciona dessa maneira aqui, ó, tá vendo? Aqui a linfa, aqui a veia, né? Capilar sanguíneo, capilar linfático, que é bem fininho, eles são muito pequenininhos, vistos a microscópio. E aí eles fazem essa troca, tá? A linfa vem, limpa lá dentro e as hemácias vêm e são limpas aqui dentro. Então é uma troca o tempo todo de substâncias para poder fazer esse processo, tá? E o sistema linfático, ele ajuda o sistema medular a fazer as limpezas. Então, por conta desse processo que as pessoas não fazem com muita regularidade o câncer, por exemplo, de medula óssea. Quando tem câncer de medula é porque o sistema linfático está prejudicado. Então, é muito importante a gente cuidar do sistema linfático. A drenagem linfática, ela não cuida apenas da aparência, porque ela é muito cotada na estética, para perder peso, para desinchar, perder medidas. Ela deve ser realizada o tempo todo, no mínimo uma a cada mês, no mínimo, para que o nosso sistema imunológico funcione bem, para o nosso corpo funcionar bem, para a gente ter saúde. Mas isso um pouco se explica, né? O pessoal gosta da drenagem mais para perder medidas mesmo. Tá gravando aqui, né? Então, aqui a gente tem todo esse sistema e a gente manipula esse sistema com as mãos quando a gente realiza a drenagem linfática. Tem os vasos superficiais e mais profundos, tá? São numerosos, eles se juntam livremente com esse nome estranho, anastomosar, né? Que é junção. O vaso junta no vaso linfático e vaso capilar e faz esse transporte, tá? Os mais profundos fazem os transportes arteriais, os mais superficiais pegam as regiões mais venosas, né? Veniculares. E a comunicação da rede linfática também tem a superficial e a profunda. Então, a superficial ao longo do corpo, onde a gente vai fazer, e as profundas que são nas axilas, no estômago, zona poplítea. A gente precisa estimular primeiro para depois fazer a superficial. Aqui a gente tem um gânglio linfático, né? Então, essa bolinha bonitinha, cheia de perninha, que são essas válvulas. Tem os córtex. Então, o vasinho linfático recebe a célula lá dentro. Todo esse povo bonitinho aí, ó,
o centro germinal, a paracorteza, a córteza, a paracórteza, vão fazer a eliminação dessas toxinas, transformá-las e aí libera essa célula, esse líquido mais limpinho para o organismo, tá? E o que faz? Retém as partículas estranhas, células mortas, bactérias, vírus e protege o organismo contra os agentes infecciosos. Então, quando a gente se alimenta de forma inadequada, a gente sobrecarrega esse sistema. Por isso a gente engorda, a gente incha, a gente inflama. Portanto, a gente precisa trabalhar e ativar esse sistema no nosso organismo, tá? Das funções do sistema linfático. Essa região vermelha, ele, do lado direito, ele é responsável pela drenagem dessa parte aqui desse quadrante. Aí vai para o vaso sanguíneo. O ducto torácico é responsável por toda a região esquerda. E aí ele vai drenar o corpo inteirinho, inclusive limpando os troncos linfáticos, fazendo essa drenagem tanto da parte inferior como superior esquerda do corpo. Então ela vai trabalhar de forma dupla, duas funções. Mas isso na prática não tem nenhuma repercussão na forma de aplicar a técnica, tá? Em relação a processos clínicos, então, pode haver disseminação de células cancerígenas no vaso linfático, que é o câncer linfático, né? Aí se a gente drena, a gente pode fazer um carreamento dessas células e piorar essa questão. A linfagite, que é a inflamação dos vasos linfáticos, e a linfadenite, inflamação dos linfonodos. Então, a gente pode ter a inflamação dos vasinhos, como pode ter dos nódulozinhos, também eles ficam inflamados. Tem pessoas que fazem aquele linfedema, que fica o tempo inteiro edemaciado, dói as pernas, porque está inflamado, a inflamação ou em um ou em outro, ou nos dois, tá? Então precisa fazer um trabalho de desinflamação. No caso dos vasos linfáticos, a gente vê as estrias na pele. A gente vê, lembra que eu falei lá naquela aula? Que a gente vê, ó, eu tô cheia aqui, ó, de vasinho linfático. Vocês podem fazer observação. Quando eles estão branquinhos, bonitinho, normal, mas quando eles estão vermelhinhos, é porque a gente está necessitando drenar. Tá ali um caos, tá? E as perninhas precisa. E as perninhas que tá precisando. Exatamente. E ficar com esses vasos linfáticos sempre inflamados e intoxicados, a gente pode fazer também uma septicemia, né? A pessoa faz um processo inflamatório, não cuida, não drena, não toma nada para drenar isso, faz septicemia. Por isso que às vezes está lá no hospital, cheio de bactéria, porque não resolve, porque faz sepse, porque eles só dão antibiótico, eles não dão nada para fazer uma diurese desses vasos. Tem no caso da minha filha, da Vanessa, e o médico falou que está tão avançado que vai ter que fazer cirurgia com essas coisas. O quê? Tão inflamado que tá. O que está inflamado? As pernas dela, entendeu? Os vasos, né? As veias? As varizes? Também. E as gorduras, né? Que ela passou num especialista. Médico faz cirurgia mesmo. Tinha que fazer cirurgia. Cirurgia. E ela tá daquele jeito, né? Não tá se aguentando de dores. Bom, não vou falar nada, né? Porque a gente trata aqui, então. Eu sei. Eu já ia falar isso. Sinto muito. Eu já sei. Eu já tô cansada. Se prefere ir pra cirurgia, beleza, vai com Deus. Até quando vai sair essa vaga da cirurgia? Vai. Aí cada um, né? É, lógico. E aí o linfedema ocorre pela falta da drenagem da linfa na área do corpo, tá? De primeira ele é molinho, é depressivo, mas depois fica duro, fica dolorido. Então, de repente, uma drenagem linfática resolve a questão, né? Mas a pessoa prefere Sofrer. talvez por falta de conhecimento, porque nem o médico passa, né? O médico no então, nossa cultura é que o médico é o cara que detém o conhecimento. Ele é o Deus, porra louco, foda da porra toda, né?
Então, se o meu médico falou, a gente escuta muito assim, mas você é médico? Tá, meu bem, sou melhor que o médico. Mas enfim, não existe essa cultura no Brasil, né? Porque os caras fizeram bem feito o rolê deles. Então, quando a gente fala em tratamento com argila, tratamento com planta, tratamento... Cara, pensa, desde quando a humanidade sobrevive com esse tipo de tratamento? Aí tem... Quantos anos tem medicina? Quantos anos tem a medicina, gente? Se você vai pensar... Não, então, se você vai pensar na questão da medicina, é o capitalismo. Foi quando veio o capitalismo, começou essa coisa da química farmacêutica, porque antes era isso, era tudo natural. Né? Mas quando os caras começaram a falar, não, desse remedinho aqui eu posso ter lucro, eu posso ganhar dinheiro aqui em cima, e vai mexendo. Você pode ver, cada lugar que você vai, você pode ir com o mesmo problema em 3, 4 médicos diferentes, cada um vai te falar uma coisa diferente, vai te passar um remédio diferente, porque é a lucratividade. E não é só isso, né? Tem o quê? Tem 200 anos a medicina, né? É por aí. A medicina reconheceu o CBO em 2020. A naturologia tem CBO anterior. A naturologia, o CBO da naturologia foi em 2015 que foi reconhecido. O que é CBO? Conselho Brasileiro de Ocupação. A medicina foi reconhecida como profissão agora, em 2020. E a gente tem aquela cultura que o médico é o Deus. Mas por quê? Eu tenho um amigo que ele é fisioterapeuta e ele fala, porque 50% dos médicos imaginam que eles são deuses. E os outros 50% têm certeza. Não é à toa que vira e mexe, tem aqueles médicos que falam assim, mas quem decide sou eu. Tá? Quem sabe sou eu. Um dia o médico falou isso pra mim, mas eu tenho que decidir. Eu falei, mas quem tá decidindo sou eu. É o meu corpo, eu que tô decidindo. Mas só vai dizer que a senhora vai decidir por mim o que eu preciso e o que eu não preciso. Entendeu? Porque eu tava lá precisando e ela falou, mas eu tenho que decidir se você vai fazer esse exame, se você não vai. Eu falei, então, mas eu que tô sentindo. E não é de agora. Então, você é o cliente, é você que está pedindo, é você que está solicitando de acordo com a sua necessidade, né? E nós não temos essa postura com o médico de que nós somos os clientes deles e que nós estamos pagando o serviço dele. Ah, não, a rede pública é de graça cacete, ó, o tanto que a gente paga de imposto. E muitas vezes a gente ainda paga plano por fora. Paga saúde 2 vezes para ser tratado como o quê? Sou eu que sei? Vai pra merda, né? Eu já briguei com o médico uma vez na rede pública. Eu fui um ginecologista. A primeira consulta que eu tive com ele foi uma discussão. Eu discuti com ele. Eu cheguei, eu tava com dor. Vou discutir nossa relação. Eu quero fazer uma ultrassom, porque eu não sei, deve ter alguma coisa. Sentir dor não é normal. Aí, não, mas você já veio pedindo ultrassom, você sabe o que você tem? Eu falei, não. É por isso, né? Deve que você não tem nada. Deve ser que você sente dor, porque a mulher sente dor, não sei o quê, né? Aí eu falei assim, aí eu levantei, né? Eu falei, então o que eu tenho lá dentro? Aí ele disse, não dá. Eu falei assim, então por isso que eu tô pedindo ultrassom. É que demora, eu falei, mas eu tô pedindo uma ultrassom, eu quero que o senhor passe, porque eu precisava do pedido do médico fazer uma ultrassom. Aí a primeira vez foi assim. Aí eu que sei, falou assim pra mim. Só que prescreveu a ultrassom. Voltou a ultrassom, eu tive que voltar pra ele avaliar a ultrassom. Aí ele lembrou. Aí ele falou assim, nossa primeira consulta, a gente não se deu bem, né? A gente só discutiu, né? Mas agora, tá mesmo, você tem uma aderência de cesárea, você tem não sei o quê. Eu falei, não, tá bom, doutor. E daí pra adiante, a minha consulta foi um dos melhores ginecologistas que eu tive. Depois, mas a primeira consulta... Teve que bater o pé, né? Foi uma briga. Por quê? Porque tem o ego. Porque tem o processo do ego, né? Tem processo do Mas um ego. ótimo ginecologista, você trabalhava no posto de Os saúde. médicos são bons, o problema é o ego, né? E quando a gente pensa em medicina xamânica, Jesus Cristo curava com argila, caramba! Quantos anos tem que Jesus veio aqui na Terra? 2000 e tal, ó. Então, os costumes, os hábitos, a questão tribalista, de raiz, de tradição, porque a humanidade não existe da medicina para cá, a humanidade existe desde muito tempo, a medicina é uma consequência dessa existência, né? né? Uma farmácia, era um boticário, que era feito com ervas, com raízes, que tinha o cara que era o boticário,
que tinha o conhecimento, tinha né? conhecimento das ervas, do que era bom. Tadinho, São Paulo até faleceu, né, era esses isso, era dias aí. né? Muito De conhecido ervas. aqui, né? Então, hoje, a gente reconhece que a medicina é maravilhosa, é claro, né? Você quer tirar um ovário entupido, você tem que, claro, quer operar. Uma vesícula explodindo, tem que operar. Quebra uma perna, tá com uma fratura exposta, claro. Tá com um problema, você tem que resolver. Ela resolve, né? Você tá com uma dor, ela tira a tua dor em horas. A gente também tira, mas a gente precisa ter essa conexão de que a minha dor, na maioria das vezes, é responsabilidade minha e eu posso tomar decisões e atitudes que podem melhorar essa dor. Mas o problema é que eu não quero ter trabalho. Né? Bater um suco de manhã para tomar dá trabalho. Né? Você não quer. Você quer tomar um comprimido, que é muito mais fácil. Abriu, enfiou na goela abaixo, não foi. Então o problema é esse. O problema não é a medicina, o problema não é o médico. O problema é o quanto eu estou me predispondo a me cuidar com os recursos que eu tenho. E esse é muito dicotômico. Por exemplo, tem gente que chega com câncer terminal, tá terminal. Ai, mas eu tenho medo de fazer isso. Medo de quê, meu? Você tá morrendo, caralho. Porra! Vai, dá. Ah, não, mas o meu médico falou... O seu médico falou que você vai morrer. Então, por que você não pode tentar fazer de tudo para... Você não vai morrer mesmo? Tá com medo de quê, cacete? Mas se morrer mais rápido vai aliviar a sua dor, ué, né? Então, mas são os nossos medos, é a nossa dificuldade, é o nosso pensamento, somos nós. Tudo é sobre a gente. Essa parte da terapia é muito chata. Então, a drenagem tem por objetivo aumentar o volume e a velocidade da linfa a ser transportadas, quando a gente trabalha com a drenagem linfática, né? Aumenta a oxigenação desse tecido, favorece a eliminação de metabólitos, aumenta a absorção dos nutrientes, tanto do trato digestório, quanto dos líquidos que a gente vai eliminar, melhora as condições do intestino. Em consequência, o organismo corresponde com a eliminação do edema, com a diminuição das medidas. Melhora a hidratação celular, a cicatrização de ferimentos, por isso que ela é indicada no pós-operatório e pode ser manual ou mecânica, os benefícios são os mesmos. E tomar cuidado aí para não confundir drenagem com outros tipos de massagens, tá? Aí a gente vai agora aprender a manipular o sistema linfático. Eu ia passar uns vídeos para vocês, né, de drenagem linfática, mas eu não vou ter internet para isso. Então vocês vão me filmar e a gente aprende aqui na raça. Mas essa é a teórica da drenagem linfática.